e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a obesidade infantil. Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, a obesidade infantil é um dos maiores desafios para o século XXI, né? E ela pode ser provocada por diversos fatores, né? Desde o sedentarismo até o consumo excessivo de alimentos ricos em açúcares e gorduras e aspectos genéticos. Estudos recentes, né, apontam que 75% das crianças obesas podem se tornar adolescentes obesos e adolescentes obesos têm 89% mais chances de se tornarem adultos obesos. A obesidade é uma doença e ações para melhora da qualidade de vida, como mudanças de hábitos alimentares e prática de atividade física, são de suma importância, né, para a diminuição desses índices. Então, essa doença, né, a obesidade infantil, ela tem uma questão multifatorial. Então, a criança é o resultado do ambiente onde ela está inserida, mas não só da casa, e sim da escola, do ambiente virtual, da publicidade infantil que ela tem assistido, né? Questões que hoje fazem parte do ambiente e que não tem nada a ver com o que ela está comendo, É óbvio que a alimentação tem fator primordial na prevenção da obesidade, né? Porém, esses outros fatores também são importantes. Então, quando ela passa muito tempo jogando, muito tempo em redes sociais, ela acaba sendo uma criança mais sedentária e isso favorece o ganho de peso. Então, falando um pouco de nutrição, né? Quando a gente começa a prevenção da obesidade ou desse ganho de peso, é no nascimento. Então, uma das primeiras atitudes, né, dos pais é o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses. É óbvio que quando é possível, né? Porque muitos estudos científicos relatam que as crianças que foram amamentadas exclusivamente com leite materno até 6 meses, elas têm menos riscos de ganho de peso na fase adulta, né? Então, a amamentação é primordial. A segunda coisa muito importante é quando a gente começa a incluir alimentos industrializados, açucarados. As recomendações são que alguns alimentos sejam inseridos só após os 2 anos. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso também, certo? Então, tudo começa nesses primeiros anos de vida. Eu recebo muitas mães, né, no consultório e quando elas começam a entender, quando elas não conseguem, né, conceber a ideia de que a criança não come, elas começam a ter algumas atitudes que eu considero errado, né, e que eu tenho que trabalhar isso. Então, os 3 comportamentos que eu acho: substituir o alimento que a criança não come, forçar a criança a comer e distraí-la para comer. Quando você distrai ela, você ensina ela a comer sem fome, porque ela está comendo porque está distraída, certo? Quando você força, ela pega uma versão daquela comida, porque é um ambiente negativo de forçar ela a comer. E quando você substitui, ela aprende a seletividade. Então, ela começa a ser seletiva para alimentos mais palatáveis. Porque assim como nós, eles também têm preferência por esses alimentos mais açucarados, com mais gordura, porque eles são mais palatáveis. Só que a gente, né, nós adultos, temos a consciência de que não pode ser consumido em excesso. E a criança muitas vezes ainda não desenvolveu isso, certo? Então está tudo interligado. Para começar a mudança, é importante dar ênfase no que podemos incorporar à alimentação de maneira positiva, né? Ver a alimentação de maneira prazerosa e não só se apegar naquilo que é necessário excluir, certo? Então, na hora de fazer educação alimentar com a criança, enfatizar essa questão do que ela pode incluir de novo. Então, quando ela vai experimentar um novo alimento, ou quando ela vai substituir o achocolatado de caixinha por um leite batido com fruta. Então, enfatizar de uma maneira positiva, isso favorece. Vou dar ideias de algumas substituições. Então, suco de laranja pela laranja in natura, por quê?
A laranja tem mais fibra, dá mais saciedade, tem vitaminas e minerais que às vezes se perde um pouco no suco. Filé de frango à milanesa, por filé de frango cozido, e o filé de frango à milanesa a gente deixa para situações ocasionais. Salgadinho por pipoca caseira, bolacha recheada por bolacha sem recheio. Então, pequenas mudanças já podem ter um impacto importante, certo? Outra coisa que eu acho bem importante é a comunicação entre a educação e a saúde. E aí que entra a escola, né? A escola ela precisa ter um posicionamento em relação à alimentação das crianças quando elas estão lá. Então, elas podem se embasar cientificamente em vários estudos, né? Que falam sobre os malefícios, por exemplo, do suco industrializado na infância e se respaldar nisso para poder inserir esses alimentos mais naturais à rotina alimentar da criança na escola. Pode até incluir uma matéria, por exemplo, de educação alimentar, de estilo de vida, porque isso vai impactar muito na saúde da criança na fase adulta, certo? A escola precisa ter esse compromisso e é papel de nós, profissionais, e dos pais cobrar isso, certo? Eu vou dar algumas sugestões de lanche para a escola, que as mães me perguntam bastante. Então, fruta in natura, fruta seca, agora tem até chips de frutas sem açúcar, mix de nuts, né, oleaginosas, por exemplo, nozes, amêndoas, castanhas, iogurte, que é uma importante fonte de cálcio, né, queijo branco, mussarela de búfala com manjericão, tomatinho cereja, por exemplo, sanduíches integrais ou wrap, a gente pode rechear com ricota, com hummus, panqueca de banana. Então, quando a banana tá muito madura, ao invés da gente descartar, a gente faz uma panquequinha com um ovo, uma banana, 2 colheres de aveia. Pode pôr até cacau em pó, canela. As crianças costumam gostar, porque é mais doce, certo? Então, a gente tem que começar essa mudança. Essa mudança é muito importante, porque a gente vai desenvolver adultos mais saudáveis, né? Consequentemente, evitar a obesidade, evitar doenças crônicas não transmissíveis como diabetes, hipertensão, obesidade, dislipidemias. Então faz parte do nosso papel enquanto sociedade prezar por essa educação alimentar das crianças e dos pais, né? Não só isso, mas também ajudar nessa introdução alimentar correta das crianças. É isso. Um abraço, até mais.